horário depois do almoço, vamos tomar cuidado para não ficar muito tempo olhando para baixo, para parecer que está cochilando, né? Isso, não fazer isso. Pode levantar, pegar um café, uma água, certo? Bem tranquilo. A gente vai iniciar. Hoje são 2 acusados, então nós temos 2h30. Os doutores vão se dividir, certo? O doutor Lucas, ele começa em relação ao Alisson e depois a doutora Maiara em relação ao Angus. Isso, né, doutores? Aí o tempo os senhores combinarão entre si, né? Pode iniciar, então. Excelentíssima doutora Thaís de Prá, excelentíssima presidente dessa colegiada do Tribunal do Júri. Estamos há pouco tempo, né, conversando aqui, mas já tivemos um pouco do conhecimento. A outra vez que fiz júri, não fiz a saudação como manda o protocolo. A gente sempre tem nos rituais de saudação do júri um protocolo mais extenso, né, e antes nós não tínhamos um conhecimento tão grande para fazermos uma saudação extensa como é devido. E agora, né, acompanhando os outros plenários, outras sessões do júri, e vendo o trabalho da doutora também nas audiências, todo o seu andamento, eu consigo saudá-la, né, e trazer a verdade que eu sinto sobre a sua pessoa, sobre o seu trabalho. Então, como bem disse o doutor promotor, assumir, né, essa batata fervendo, né, pegar e abraçar ela e ainda conseguir esfriar e fazer uma maionese, não é para qualquer um. Então, a advocacia, né, como eu estou na presidência da Comissão de Advocacia Criminal, e aqui eu posso falar que a advocacia agradece muito ter uma pessoa que abrace a causa, que vista a camisa, que traga para o judiciário a celeridade e toda a movimentação da máquina judiciária. Então fica aqui a saudação em nome da defesa, em nome da comissão, por que fique, né, conosco, que o tribunal concorde, porque a gente sabe que agora esse mutirão, essa correria toda, ela tem um propósito, mas que, né, ano que vem, depois ela tende a acalmar, e que isso consiga, né, mostrar para todos, além de vestir a camisa, a qualidade da pessoa como é, fora dessa loucura, dessa correria, desse mutirão. Então fica os nossos cumprimentos. Professor Fernando, eminente representante do Ministério Público, quando falou da advocacia, que a advocacia aqui ela é diferenciada, que ela é uma advocacia forte, ela muito passa pelo Ministério Público, porque nós sempre tivemos um histórico de promotores muito bons, promotores aguerridos, tecnicamente qualificadíssimos, que forçaram a advocacia a se qualificar, a saber que quando nós estivéssemos aqui, nós tínhamos que estar preparadíssimos, nós tínhamos que estar enfrentando uma condição de que o lado de lá, sim, é um lado preparado, não é um qualquer. A gente não está aqui, não, porque eu vou tranquilo. Não é um jogo Passo Fundo internacional, quando o cara diz assim, o Inter é time de Série A contra o Gaúcho, Passo Fundo, nós vamos patrolar eles. Não, aqui nós temos que entrar Copa do Mundo, né? Vamos jogar todo mundo, vamos fazer uma competição, porque a gente sabe que quem está do outro lado é extremamente qualificado. Então hoje, se a advocacia, né, se mostra qualificada, vem trazendo aparatos e trazendo outras visões, outras possibilidades de visão sobre um caso, é porque nós temos excelentes promotores. E quando você disse que estava aqui jogando num jogo de Série A, é porque também é extremamente qualificado e está ao nível do cargo que assume. Então fica aqui a nossa saudação e que também, né, consigamos ficar com o senhor aqui por muito tempo, porque além da competência, a gente viu que é uma pessoa agradável, uma pessoa que gostamos de estar próximos e tê-los conosco. Obrigado, doutor. Bom trabalho. Doutora Maiara, quem me concedeu a possibilidade de estar hoje lajeando nesse plenário, a advocacia, ela, hoje, a grande maioria dos advogados no Brasil são mulheres.
Só que somente 10% das mulheres é que atuam na advocacia criminal. E ter uma advogada criminalista, né, defendendo réus, brigando, batalhando, estando à frente de muitos dos machismos estruturais que se tem, é uma satisfação. Se hoje estou com um mínimo de representação do Outubro Rosa, com uma gravata, é para lembrar que a mulher tem seu valor, que a mulher tem a sua necessidade de estar aqui. Porque se nós estamos num momento em que a mulher tem voz, tem vez, é muito salutar ter alguém dividindo com uma capacidade muito maior que a minha. Eu fico aqui os meus cumprimentos a essa defesa. Quando venho ao plenário, eu gosto de usar a toga. Mas por que tu vai de toga? Porque ninguém está de toga, só você está de toga. A toga, ela veio como sendo um símbolo para tirar todos os místicos das pessoas, os preconceitos. Aqueles momentos que, olha aquele cara está com um terno de linho, de lã fria, olha a gravata dele, olha... Não, a intenção da toga, quando foi instituída, é para que todos das instituições estivessem em pé de igualdade. Para que não se fosse analisado, olha o relógio mais caro, a roupa melhor, olha aquela roupa pior, que isso saísse, que ficássemos todos iguais. E essa igualdade, tirar este preconceito, é que eu venho falar sempre no plenário do júri. Por que estamos no plenário do júri? Por que tem o tribunal do júri? Porque vocês são do tribunal do júri. Mas tem uma juíza que estudou, que fez concurso, que está extremamente capacitada para o julgamento de um caso. Por que isso aqui vem para nós? Por que nós não vamos trabalhar com os juízes? Tem um promotor competente, tem uma defesa competente. Por que nós temos que julgar isso aqui? Justamente para ser julgado pelos iguais. É por isso que o tribunal do júri é ser julgado pelos iguais. Crimes contra a vida são do tribunal do júri. Por quê? Qual é o nosso maior bem? Nosso maior bem é a vida. E o segundo maior bem é a liberdade. Então, os dois maiores bens jurídicos do nosso ordenamento estão aqui presentes nesse momento. Uma, a vida da vítima, e outro, a liberdade dos acusados. Então, sendo uma coisa tão grandiosa, tão necessária, é muito melhor que seja julgado pelos seus pares, pelos seus iguais. Porque, como eu disse, muitas vezes juiz, o promotor e o advogado vêm trabalhando com preconceitos, com visões afuniladas de um caso, que pode, muitas vezes, não trazer a verdade para o processo, não trazer um julgamento justo, que é muito diferente das pessoas que estão tomando ciência agora, que são os pares da sociedade. Então, por isso que hoje vocês são os juízes da causa. Vocês são as melhores pessoas para estarem aqui neste momento para julgarem este fato. Eu não estou aqui para nós analisarmos quem foi Jardel, quem foi Alisson, quem foi Anders, quem foram os familiares. Não, nós estamos aqui para analisar este fato. É este caso que nós estamos discutindo. Vocês não vão julgar nenhuma pessoa, mas sim o fato. Vocês foram jurados para julgar o fato. E é por isso que eu vim falar com vocês sobre o fato. Então, sempre quando eu pego um processo, eu leio o processo e largo o processo. Leio, analisei, fiz todo o apontamento do processo, parei o processo. Paro o processo, olho, deixo o processo respirar, deixo o processo ecoar, deixo o processo fazer todo o seu trabalho, como se fosse uma fermentação de uma cerveja, de um vinho. Por quê? Porque o processo fala, o processo grita, o processo se manifesta. E quando eu olhei para esse processo, eu fiquei na dúvida.
que isso aqui vai dar? O que tem nesse processo que eu posso utilizar nesse processo? Qual é a visão desse processo? E, como bem disse o promotor, ele trouxe a visão dele, ele trouxe o pensamento dele, o sentimento dele. E eu venho trazer a minha visão, o meu sentimento. Porque, como a gente sabe, a sentença vem do sentimento, do sentir. Então, é o sentimento daquela pessoa. Nós nunca vamos conseguir voltar àquele fato, voltar àquele momento, nem que nós queira. Nós não vamos conseguir reviver aquele momento para saber a verdade dos fatos. A verdade dos fatos, ela vai chegar o mais próximo possível com base no que nós estamos contando para vocês. Porque nem os réus apareceram, nem a vítima apareceu, nem os familiares das vítimas apareceram. Não apareceram. A gente tem hoje uma pessoa que falou e alguns depoimentos que estão no processo. Nós temos esses momentos e é com isso que nós temos que analisar. É com isso que nós vamos julgar. E quando eu peço vocês, vamos julgar, vamos analisar, vamos fazer, despidos de qualquer conceito. Ah, mas despidos de qualquer conceito, como é que eu vou fazer isso? Quando a gente trabalha com a íntima convicção, com o pensamento de cada um de vocês, é por isso que vocês são incomunicáveis. É com isso que vocês são separados e o voto é secreto. Para que cada um de vocês, com o que vocês pensarem, vocês vão poder falar. Com o que cada um de vocês acharem sobre o fato, vocês vão poder decidir. E não vai ter influência do mais novo para o mais velho, do homem para a mulher, do pobre para o rico. E essas diferenças não vão existir, porque é cada um com a sua convicção, com o seu pensamento. E eu venho aqui, humildemente, trazer o meu pensamento, a minha análise sobre o caso. E a minha análise sobre o caso é de que, nesse fato, Alisson não deve ser condenado. Mas como assim que Alisson não deve ser condenado? Pô, a Ângela falou do cara, Rogério falou do cara, Gelson falou do cara, Roque falou do cara, Jardel, na delegacia, falou do cara. A vizinha disse que seria o cara. Todo mundo disse que é o cara. E tu vai dizer que não é o cara. Que tu não pode condenar o cara. Pois é. Olhando o processo, primeiro momento, Angelina, mãe de Jardel, vai na delegacia 20 minutos depois do fato. Mas extremamente rápido. Aconteceu o fato, provavelmente acudiram Jardel, levaram para o hospital. O que ela fez? Recolheu cápsulas de armas, munições que estavam deflagradas, botou numa sacolinha, foi para a delegacia e registrou a ocorrência. Olha só, tentaram matar meu filho, deram um tiro nele, e os possíveis eram 4. Eu acho que era Alisson e Alain, 2 dos envolvidos, e aqui estão algumas munições. Tá, só um pouquinho, senhora, vamos... O que a senhora entende sobre o caso? O que aconteceu? Por que eles foram matar? Não sei, apareceram do nada, deram uns tiros e meu filho está lesionado. Tá, então vamos registrar a ocorrência. Vamos acalmar, vamos registrar a ocorrência. Ok, esse é o fato. Registramos a ocorrência. Bom, ligamos para o IGP, ligamos para a polícia, vamos lá, vamos verificar essa situação. Ok, foram lá, foram verificar a situação. Bom, vamos escolher o depoimento dela agora, já que então agora com calma, vamos ouvi-la com calma. Não, vamos ouvi-la depois. Registra a ocorrência e libera. Fato acontecido no domingo da tarde. Nós temos plantão da polícia. A Polícia Civil, tanto a DPPA como a Delegacia de Homicídios, ela atua com plantão. Então essas pessoas ficam 24 horas de sobreaviso para caso aconteça um crime desses, elas serem chamadas para ir ao local, para ir àquele momento, para ir ao fato. A perícia também tem um plantão para ir lá e verificar os fatos. Ou quando aconteceu o crime, foi entrar em contato com o IGP e o IGP diz, olha, pede para essa mulher que está relatando isso isolar o local para ninguém mais aparecer lá e alterar a realidade dos fatos.
para que nós possamos ir lá e fazer uma perícia e analisar aquilo. Ok, minha senhora, a senhora vai lá e não pede para ninguém mais mexer, para ninguém fazer mais nada, para nós ver o local. Ok? Ok. Liberaram ela. Foi para lá. Em tese, cercou o local e ninguém mais mexeu. Em tese. Porque nós não sabemos enquanto ela estava na delegacia, tudo mais o que aconteceu. No outro dia, foi chamado seus filhos para dar depoimento. Na segunda-feira, eles foram dar depoimento. Na terça-feira que ela foi novamente dar depoimento. E por que eu fico nessa dúvida? Naquele primeiro momento, aconteceu o fato. No crepitar, no acontecer do momento, ela disse, olha, tem chance de ser essas pessoas. Ah, beleza. Já tem uma possível autoria, temos um fato, já está preservado, tem aqui alguns projetis. Nós vamos apurar os fatos. Bom, vamos ouvir as outras pessoas que estavam lá no local. Vamos dar um acompanhamento sobre essas pessoas. Ok. Mas ela voltou para casa, como eu disse para vocês, e conversaram entre eles. Eles conversaram. Olha, como é que tá o Jardel? Como é que tá? O que aconteceu? Está todo mundo bem? Está todo mundo certo? Está tudo ok? Não, está tudo bem. Ninguém foi atingido, nada, somente o Jardel. Só o Jardel, não, só o Jardel. Todo mundo está bem, está tudo certo. Todo mundo... Então, e agora enquanto eu estava na delegacia, o que vocês apuraram? Chegaram a alguma motivação? Chegaram em algum momento para chegar... Quem que foi? Eu disse na delegacia que foi o Alisson e o Alan, que é o que estava depois dela, no histórico da recorrência. Ah, a senhora disse isso? Bom, então nós não podemos dizer outras pessoas. Não, mas tinha mais gente. Porque, eu vi o Anders. O outro diz, não, mas porque saiu correndo, alguém viu. Então tal. Chegamos a uma conclusão. Então tinha mais de eram várias pessoas. A senhora já deu o nome de 2. E outras pessoas viram um terceiro, nós vamos dar esses nomes. Vocês viram essas pessoas? Vocês têm certeza que eram essas pessoas? É o que estão dizendo. O próprio Jardel, vocês ouviram os depoimentos. Enquanto eu tomei o tiro que eu estava meio que desmaiando, as pessoas ao redor diziam que eram esses os envolvidos. Então quando o senhor replicou lá, o senhor replicou o que as pessoas disseram. Isso. Então o senhor não viu não, porque quando começaram os disparos eu corri. E quando ouvido os depoimentos em juízo, foi perguntado para eles, tá bom, vocês viram o quê? Não, nós vimos que era eles, chegaram caminhando, puxaram a arma e atiraram. Eu consegui ver que eram pistola e revólver. A psicologia nos explica uma coisa que se chama falsas memórias. As falsas memórias, elas não querem dizer que a pessoa está mentindo ou que ela está tentando enganar alguém. Não, as falsas memórias, elas decorrem que a nossa memória, ela não é um disco rígido, ela não é um CD, ela não é um pendrive, que tudo que tu colocar ali fica ali pro resto da vida. A nossa memória, ela tem a absorção, só que não só daquele momento. Ela tem de tudo o que acontece em conjunto. Mas como assim? Vejamos, nós estamos aqui. Como eles estavam lá, sentados, tranquilos, conversando. Entra alguém correndo aqui e começa a disparar. O pico de estresse vai lá em cima, o pânico, o pavor. Tu começa a correr para tudo que é lado. E eu vou perguntar para cada um de vocês assim, tá? Vocês viram quem que era? Em fração de segundos, o cara estava ali, correu, entrou aqui e começou a disparar. Mas o disparo era contra o doutor que estava sentado. E nós aqui, todo mundo correu. Você conseguiu ver quem que era? Só se você estava esperando alguém. Aí eu vou estar acompanhando. Eu vou estar olhando aquela pessoa subir e eu vou conseguir identificar. Porque, me desculpa, eu estou depois, 2:30 da tarde, depois do almoço, em casa com a minha família, tranquilo.
Aparecem 3 pessoas próximas atirando contra mim. E eu vou conseguir ver que era uma arma, que era uma pistola, que era um revólver, que eram 3 pessoas conhecidas do bairro e que não tinham nenhum problema com o cara. Gilberto, o Rogério e o Gelson dizem, não, mas o Alisson, inclusive, estava bem com a gente. Então, por que vai botar o nome do cara? Se eles se davam bem. Por que esta pessoa? Ah, porque ele tem um histórico criminal? Bom, mas aí nós não estamos trabalhando com o que é a verdade. Nós estamos trabalhando com machismo. Ah, eu vou atribuir a ele porque ele já tem um histórico criminal. Quem do bairro poderia vir aqui dar tiros contra o meu filho? Olha, quem poderia vir aqui que tem passagem na polícia, que pode estar armado, é o Alisson. Bom, então vamos botar o Alisson. Ah, mas o Alisson é parente do Anders, então nós vamos botar o Anders. Ah, mas tem o Alan também, que é amigo deles, que não foi explicado como é que tá. Mas e daí? Por que eles vão dar tiros? Claro, porque eles são amigos do Márcio, que o Márcio teve um relacionamento com a Tauana, que era namorada do Jardel, e aí eles vieram atirar no cara. Mas por quê? O que ele fez para a Tauana? O que ele fez para o Márcio, para que o Márcio chamasse o Alisson, o Anders e o Arlan para dar tiros no Jardel? Eu não sei. Porque não tem no processo a explicação disso. Sequer foi procurado esse Márcio para dar explicação sobre esses fatos. Porque um depoimento não, o motivo da briga é por causa do relacionamento que o Jardel tinha com uma guria e pode ter sido isso a motivação do crime. Tá. Não, mas a motivação é porque o Sr. Rock brigou com o pai do Anders num bar, deu uma muletada no carro e aí eles foram lá pra matar o cara. Não, eles foram matar o Rock então, né? Porque foi o Rock que deu a muletada no cara. Não, foram dar um tiro no Jardel. Por quê? Por quê? Não fecham os depoimentos. Não, mas é claro, porque é o Alisson. Porque o Alisson estava preso. E naquele momento que o Jardel entrou preso, o Jardel ficou com medo. Mas quando ele veio dar depoimento na justiça, ele estava solto. Ele não estava preso. Porque ele foi preso em agosto, o depoimento dele foi em maio. Tem ocorrências de ameaça? Tem algum medo, tem algum receio de que algum desses envolvidos estava atrás da família para chegar lá e dizer, não, eu não vou falar o nome deles, porque senão eles podem matar a gente. Não tem nada. Nenhum pontinho dizendo que ele tem medo. Ah, mas tem medo de quem? Eu vou ter medo do quê? O que eu vou ter medo? Eu sou Jardel, o cara que bate nas mulheres, o cara que foi preso com porte de arma, o cara que esteve em envolvimento criminal. Não, mas este cara é inocente. Este cara é uma vítima da sociedade. Este cara tem que ser brutalmente matado pelas outras pessoas. Sério? Tá, mas então todos os históricos que tem, as informações que o Márcio tem uma briga com ele, que o Márcio tem um relato contra ele, que o Márcio envolve ele. Tá, e o que tem com o Alisson? Ah, não, contra o Alisson não tem nada. Eles eram amigos, segundo o próprio irmão. Tá, mas por que o Alisson foi lá matar ele então? Não sei. A motivação é que pode ser porque o pai do Anders brigou com o seu Rock. E o Anders estava junto e ele foi atrás dos caras. Tá, mas e por que o Anderson foi chamar o Alisson? Ah, porque ele poderia ter arma, porque ele tem um histórico criminal? Poderia. Poderia. Será? Será? Será?
quando o doutor promotor disse aqui que todo o processo é em favor do réu, que o processo criminal não é em favor da vítima, ele é em favor do réu. E nisso nós concordamos. O nosso processo criminal, ele é de 1940. Está muito defasado, mas muito defasado. E sim, ele não presta nenhum apoio à vítima. Mas ele é para punir. E vai se punir, não se pune vítima, se pune quem é autor ou possível autor de um crime. Então ele é um processo penal, ele é para analisar a pena. Por isso que ele é voltado para o réu. Hoje o principal ator do processo é o réu. A vítima no processo criminal se torna uma testemunha. E nem testemunha, ela é informante, que é diferente. E qual é a diferença entre testemunha e informante? É que a testemunha presta compromisso de falar a verdade. O informante não. Porque o informante, como são os pais, primos, amigos, todas as pessoas, quando a juíza pergunta, você tem algum parentesco, alguma relação de amizade ou inimizade com alguma dessas pessoas? Não, eu não tenho. Então você está compromissado a dizer a verdade. Porque se você tiver, você tem interesse na causa. E se você tem interesse na causa, você não pode ser juramentado. Você não pode. E você vai se eximir de ser punido por isso. Não há punição para informante. Falso testemunho só pode ser punição para quem é testemunha. Então a vítima, os familiares, eles não prestam compromisso em dizer a verdade. Então eles também podem vir no processo e falar diferente do que eles falaram antes, que nem da mesma forma que o promotor perguntou para o Jardel. Tá, mas na delegacia tu falou uma coisa, agora aqui o senhor está falando outra. Por quê? Não, mas lá eu não falei. Como o senhor não falou? Está aqui o seu depoimento na presença da delegada e de um policial. Não, eu estava no hospital. Eu não me lembro de ter falado isso. Isso aqui eles botaram lá e eu só assinei. Mas essa assinatura aqui é sua, é minha. Tá, mas só um pouquinho. Isso aqui é verdade ou não é verdade? Não, uma parte é. Só que o nome das pessoas que estão aqui eu não posso confirmar. Não, só um pouquinho. Ou o senhor falou, ou o senhor não falou. O que fica? Como é que resolve isso? Se é uma testemunha, promotor, próprio delegado, policial, você está mentindo. E eu vou lhe prender sobre isso. Ou a senhora vem e fala a verdade sobre o fato, ou a senhora vai sair daqui presa por falso testemunho. E eu participei já no processo como assistente de acusação, em que a testemunha estava nesse plenário, sentou aqui, começou a mentir, ela falando versão contraditória com a do réu. E eu cheguei para o promotor que estava aqui, doutor, ela está mentindo, vamos fazer uma cariação. Vamos botar um de frente para o outro e eles confrontar o que os dois estão falando. E ele, pô, vamos botar um de frente para o outro aqui. Agora eu quero que a senhora diga, na frente da pessoa, o que a senhora está dizendo aqui. Ela se perdeu. Ela ficou nervosa. E ela começou a gaguejar. Até que o doutor promotor chegou e disse assim, ou a senhora fala ou a senhora vai sair daqui presa por falso testemunho. Simplesmente ela mudou toda a versão. Tudo que ela falou, que provavelmente ela achou que seria favorável ao réu, não é. E ela saiu daqui presa. Foi aberto um inquérito, foi feita uma investigação contra ela. Quando o doutor Vitacir, um excelente promotor da nossa cidade, olha, eu não quero lhe induzir, eu não quero que o senhor, mas eu quero que o senhor conte a realidade, a verdade dos fatos. O senhor pode contar, abre o jogo, conte para nós. Nós queremos descobrir aqui, se não foi nenhum desses envolvidos, você pode falar. Se foram outras pessoas, se tem outros motivos, você pode falar. Você é pai, você é irmão, você é mãe da vítima. E outra, num crime desses, onde foram diversos disparos e eles estavam todos sentados, podiam estar todos acusados como vítimas no caso. Poderia esse processo aqui estar com 6 ou 7 fatos por ter 5 pessoas envolvidas aqui. E nenhum deles está como vítima. Porque podia ser tentativa de homicídio contra eles. Ah, não pegou,
por circunstância alheia à sua vontade. A tentativa se caracteriza com isso. O homicídio é o ato consumado. A tentativa é quando a gente tenta. Então eu vou tentar aqui, por um erro meu, não ser bom de mira, eu vou tentar matar onde vocês dão um tiro na parede e não acerto. Mas a intenção era de matar e eu não acertei porque circunstância alheia à minha vontade. Que era a minha falta de mira, meu nervosismo, a pessoa correu, algum outro motivo. O que aconteceu ali? Eles correram. Então quando eu trago a falsa memória, é por isso. Gente, eu estou tomando um monte de tiros em tudo que é lugar, eu não sei para quem que é os tiros. Eles disseram que era direto para o Jardel. Só que eram vários. Tá atirando. Eu nervoso, vou correr, vou me esconder. Vocês conseguiram ver quem que era o cara? Claro, porque eles caminhavam de um lado para o outro atirando. Ah, mas então vocês olhavam para a arma ou olhavam para a pessoa? Não, eu olhava para a arma. Só um pouquinho. Se você olha para a arma, você acaba tendo a visão de túnel. Você foca no local e o restante embaça. Peguem a câmera do celular, apontem a câmera do celular para um ponto e só batam na tela. Que ela vai mudar o foco para aquele lugar que vocês apontaram. Todo o restante fica embaçado. Isso é a nossa visão. Isso é a nossa mente. Se a gente chegar agora e sem olhar para lá, perguntar quantos policiais tem lá. Vocês vão olhar, vocês vão parar e puxar da memória de vocês quantos policiais tem. Se eu perguntar para vocês o que vocês estavam fazendo no dia 11 de setembro, vocês vão saber. Porque é um fato um pouco impactante. Aconteceu para todo mundo. Todos vão lembrar. Ah, nós todos lembramos que eram 2 pistolas e um revólver. Tá, mas quem que eram os envolvidos? É um problema. E se eu perguntar para vocês, no dia 10 de setembro, o que vocês estavam fazendo? Vocês não vão lembrar. No dia 12, vocês não vão lembrar. Ah, no caso, Boate Kiss aconteceu. Ah, tinha gente numa festa aqui. Eu estava numa festa aqui quando aconteceu o crime em Santa Maria. Eu lembro disso. Tá, mas e antes da festa, onde é que tu estava? Eu não lembro. Porque a gente grava na memória e a gente começa a modificar a memória. Então, naquele ponto, quando a mãe chegou lá, olha, aconteceram 4 indivíduos. 2 dias depois ela disse que eram 3. 2 dias depois. Tá, e cadê o outro? Ah, não, porque eles conversaram entre eles e todo mundo, não eram 4, era 3. Não, de onde é que a senhora tirou 4? Era 3. Porque era família, né? Ou vai dizer agora que de cada um tomou os disparos e foi cada um para sua casa. Ninguém conversou nunca mais. Não. Ainda mais família. A primeira coisa que eu faço se alguém tenta atirar contra meu pai é depois de saber se meu pai tá bem conversar com meu pai. Pô, pai, por que o cara tentou atirar contra ti? O que houve? Qual é o motivo disso? Não, isso aqui foi por causa de uma briga com uma ex-namorada. Tá, mas essa tua namorada, ela namorava com o Alisson? Não, com o Alisson não. Tá, então era com o Anders. Não, com o Anders não. Tá, com o Arlan então? Não. Tá, mas então por que seria tua namorada? Não, porque então se fosse esse quarto envolvido, que seria o Márcio, que era amigo deles. Tá, mas por que não aparece esse quarto? Não sei. Eles têm um medo de apresentar o nome do real atirador, de quem deu o motivo, e botaram os outros envolvidos porque tem histórico no bairro? Por que eles estavam escondendo essa versão? Faz sentido isso? Não faz. Bom, mas então a versão do Anderson é ruim. É isolada. Ela é um fato fora do caso. Pois é. Porque o Anderson falou somente agora. E ele deu essa versão. E eu entendo pertinente a versão do Anderson. E eu não estou dizendo aqui para vocês, não,
Porque eu estou defendendo o Alisson e eu quero tirar o Alisson, então eu entendo que é verdade o que ele fala. Não, eu estou trabalhando com o que é pertinente, com o que é plausível, com o que é aceitável neste caso. E é aceitável um cara que já tem histórico, tem rixa com um cara do bairro, tem risco de medo, estar armado em casa. Tem esta pessoa que tem briga. Segundo o depoimento da própria Maria Eduarda que estava aqui, diz, não, ele era um cara encrenqueiro, a família é encrenqueira no bairro. Eles já têm um histórico de encrencas. É possível que o pai do cara estava depois do almoço, podia estar já bêbado ou não, ou alterado com alguma situação, e ter batido no carro que eles estavam? É possível. É possível que ele saiu do carro com o seu primo dizendo, olha, esses caras se cuida, esses caras não são flor que se cheire, esses caras têm incômodo, eles podem fazer alguma coisa contra ti. Não, então como nós dois, se nós forem dois, pelo menos a gente consegue controlar, isso vai ficar um número. É número. Quando a gente vai trabalhar num processo que a informação se trava... Olha, os caras tentaram brigar. O primeiro pensamento que a gente faz numa briga é ser superior. É demonstrar superioridade. Por que quando você está numa discussão, em qualquer momento você infla? Você cresce. É para mostrar superioridade. Então, se o cara estava ali, é metida a confusão, e nós vamos em dois, a gente cresce. A chance daquela pessoa não vir contra mim diminui. Mas ele sabia que o cara estava esperando dentro da rua do bairro com uma arma? Ele não sabia. Mas vai preparado, porque é melhor tu estar preparado do que chegar lá, gritar lá e tomar um tiro do nada. É plausível? Claro que é plausível. E ele fez. Ah, mas um cara que tem um histórico, um cara que não tem passagem, que é trabalhador, que é um cara honesto, foi lá? Pois é. Ele foi. E ele confessa que errou. Ah, mas então o Alisson, ele está livrando a cara do Alisson. Por quê? Por quê? Se o Alisson é o cara que já tem uma condenação, que já estava cumprindo pena, que já é errado pela sociedade, por que o Alisson não assume e não livra ele? Que é um cara trabalhador, que é um cara honesto, que é um cara que ajudou ele quando ele precisou. Por quê? Porque ele disse que o que aconteceu foi isso e eu vou assumir. E nós estamos aqui discutindo o fato, não as pessoas. Nós não estamos aqui para consertar essas pessoas. Nós estamos aqui para julgar o fato. E é esse o fato que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Se ele veio aqui, eu assumo o erro. Esse cara, mesmo sabendo que tem outras pessoas envolvidas com um histórico que poderiam sim ser acusadas, como foram acusadas aqui. Era muito mais fácil para ele chegar aqui, o cara não tá, e dizer assim, não fui eu. Gente, eu não estava nem lá, eu estava com meu filho na casa, levando ele na minha esposa, na mesma mulher, aqui nesse momento eu não estava. Eu não tenho nada a ver com isso. Olha, eu sei que o Márcio teve um problema, e o Márcio é amigo do Alisson, então provavelmente era ele e o Alisson, e bota nas costas do Alisson. Olha que barbada para ele. Ele ia trabalhar com a negativa de autoria, a família está aqui. Ele ia chegar aqui e dizer, pessoal, peço perdão, não fui eu. Eu estou há 10 meses preso, mas não fui eu. Mas não é o que ele fez. Não é. E quando diz, mas por que o Alisson não apareceu? Justamente porque o estereótipo dele, o biotipo da pessoa, traz o pré-conceito de que ele é criminoso. Mesmo quando não tem prova do que ele fez.
Se a gente passa de noite numa rua e tu vê 2 homens numa moto com um capuzado, a primeira coisa que tu faz é atravessar a rua. Por quê? Porque nós temos um estereótipo, um pensamento inicial de que pessoas encapuzadas de moto vão cometer um assalto. Da mesma forma que nós trabalhamos com tatuagens, nós trabalhamos com outras marcações, estereótipos de pessoas que possam vir a cometer crimes. O alto índice de prisões de negros pobres e de baixa escolaridade se dá muito mais pelo estereótipo do que por eles estarem realmente cometendo crime. E não é um problema, uma crítica para a polícia. Ah, porque eles fazem errado. Não, eles são extremamente treinados para isso. E sim, o índice de prisões é maior de brancos do que negros. Mas o índice de manutenção da prisão é maior de negros do que brancos. Então, se vem uma pessoa que tem um histórico criminal, a chance de vir condenada aqui dentro é muito maior do que alguém que não teria o histórico. E se alguém chegasse aqui e dissesse, foi ele, aí sim era um prato cheio para ser condenado. Mas aqui nós estávamos tranquilos. Porque o cara tem histórico, o cara é do bairro, apontaram o nome dele, e o próprio cara que estava que no princípio foi apontado com ele, disse que foi ele, pronto, é ele. Pronto. Casou tudo. E o cara não veio para se defender porque ele é culpado. Pronto, casou. Olha que fácil. Que fácil. Só que infelizmente nem sempre é tudo fácil. A vida nem sempre é fácil. Quando ouvindo o Clóvis de Barros Filho, ele trabalha a questão de que nós não nascemos animais, nós não somos gato, a gente não é girafa, não é um urso. Que o urso, o gato, os animais quando nascem, eles já nascem prontos, eles já saem caminhando, eles já conseguem, com poucos dias, momentos de vida, sobreviver. Eles já vão atrás da comida, eles já vão sobreviver. E o ser humano não. O ser humano, desde que nasce, ele precisa ser provocado. O filósofo diz que nós somos condenados à liberdade. Nós somos livres para tudo. Para tudo. A gente tem nossa vida é um livro aberto, em branco, que a cada momento a gente vai construindo a nossa história, a gente vai fazendo os nossos riscos, nossos rabiscos, vai tendo páginas rasgadas, mas vai tendo páginas extremamente coloridas. E cada um de nós tem a possibilidade de construir a sua história. Diferente de um gato, que o gato está lá. O gato come, faz suas necessidades. Mia, dorme, come, ele é gato. O gato não troca de roupa, não se pinta, ele não passeia, ele não quer fazer o mal para ninguém. Não, o gato somente quer sua comida, água e sobreviver. Então é simples ser um gato, mas não é simples ser uma pessoa. Não é simples nós sairmos todo dia de casa decidindo sim ou não. Ainda mais saber que nós vamos hoje, 2h30 da tarde, no domingo, o que eu vou fazer? Vou lá dar uns tiros na casa do Jardel. Vou chamar mais uns 2, vamos ir lá. Não tem muito o que fazer. Vamos lá. Almocei, estou aqui. Porque não tem motivo. Vamos dar uns tiros por quê? Porque se fosse a motivação, como o próprio doutor disse, não tem motivo. Como não tem motivo? Se tivesse motivo, ele era fútil ou torpe. Porque seria por causa de uma briga de bar? É desmedido. Tentaram matar alguém porque o cara brigou no bar. Mas foi para acertar contas porque ele batia na mulher. Também é desmedido. Porque não é nas próprias mãos que a gente resolve. Tem um judiciário efetivo.
Tem gente competente aqui para analisar essas condutas e dar a pena possível para esses tipos de casos. É para isso. É para isso que tem o judiciário. Senão nós não precisávamos de judiciário. Era só cada um ter a sua arma e o direito de atirar contra uma pessoa pelo menos uma vez na vida. Nós resolvia na bala, nós resolvia na faca, nós resolvia no soco. Mas o contrato social, a sociedade toda que está aqui, concordou que não é assim que se resolve, que tem outros meios. E é esses outros meios que nós estamos discutindo aqui. Quais seriam esses meios? E não está claro. Não está claro. Para uma condenação nós precisamos de certeza. Certeza. Está aqui. Essa aqui é a prova que o Alisson foi lá, atirou contra o Jardel. Não tem essa certeza. Não tem essa certeza. E qual é o motivo? Não tem essa certeza. E é por isso que a defesa vem aqui para vocês e pede a absolvição dele. Porque não tem essa certeza. Porque a íntima convicção de vocês pode decidir sobre isso. Ah, não, eu vou condenar. Ok. Quando a gente trabalha a quesitação, vocês já são experientes do júri, você sabe. Primeiro quesito, materialidade. No dia 16 de janeiro, Jardel sofreu a lesão descrita no exame de corpo de delito, onde teve um tiro que entrou nas costas e saiu pela frente. Ninguém nega isso. Ninguém nega. Isso é documentado, tá ok. Isso aqui, vocês podem dizer sim, aconteceu o fato. A materialidade ninguém nega. Isso aqui não tem como nós negar que aquilo ali aconteceu. Isso aqui é um laudo médico, isso aqui está sedimentado. O segundo ponto é a autoria. É quem que deu o disparo, que atingiu as costas, que tentou matar o Jardel. E aí é um problema. Aí que é o problema. A própria informação que tem no processo que foram os 3 que atiraram, que atingiram. Ah, mas a lesão que tem nas costas é um disparo de arma de fogo? Sim. Que arma? Disparada por quem? Se ele disse que estava com um revólver e a munição que atingiu ele foi uma 9mm, já não pode ser o Alisson. Mas se eles disseram que o Anders estava com uma 9mm e os outros estavam de revólver, já não pode ser. Mas se o tiro que atingiu nas costas foi de um 38, quem estava com 9mm não deu o tiro, não acertou o tiro nas costas. E isso a gente não tem como ter certeza. Então nós vamos condenar todo mundo porque a gente não tem certeza. E é isso que a gente trabalha com o processo. Nós temos, na dúvida, a absolvição dos réus. Na dúvida, pende-se pela absolvição. Mas por que pende-se pela absolvição? Porque é muito melhor botar naquele sistema que nós temos um presídio de Passo Fundo que é para 300 vagas e tem quase 700 presos. É muito melhor não colocar uma pessoa culpada lá dentro do que botar um inocente lá dentro. Porque é muito mais injusto botar um inocente lá para dentro. Porque o cara que está aqui, com 10 meses longe dos filhos, 10 meses longe da família, um cara que o empregador dele estava aqui, acompanhando porque sabe do histórico dele. O cara que veio aqui falar, não, eu vou falar sim, porque eu sei quem que é essa pessoa, e eu sei quem que é o outro que eu estava trabalhando. Ele veio falar, porque ele conhece o histórico de cada um. E se eles estavam trabalhando, é porque uma pessoa não sabe. Ah, pode ter um histórico? Pode. E sobre esse histórico do Alisson, ele está cumprindo pena. Ele está em tornozeleira, ele está cumprindo. Ah, mas por que tornozeleira? Porque o nosso processo criminal, ele trabalha com a reeducação, com fins de retorno à sociedade. Não é um depósito de gente
que tu vai pegar essa pessoa, atira lá dentro e deixa. Azar, não quero mais. Não. Qual é a finalidade da pena? Eu trabalho sempre um paralelo da pena com uma oficina de carro, onde nós estamos andando com o nosso carro 0 km na estrada. Tranquilo, a estrada está ali, eu estou aqui, deu um buraco. Deu um buraco, furou um pneu. Tu encosta o carro e troca o pneu e continua rodando na via. São os crimes menores, crimes pequenos, que tu vai lá, tu não precisa botar o cara preso. Tu dá uma punição, ele dá uma mijada no cara, ó, se tu fizer isso aqui de novo, tu vai ser encostado. E daqui, agora tu segue tua vida. Se tu não fizer nada mais, ok, segue tua vida. Daqui um pouquinho tu tem um problema na caixa, tem um probleminha mais sério. Tu vai ser retirado, vai ficar uns dias recolhidos. E nós vamos arrumar, e nós vamos aos poucos botando o carro para rodar, para ver se está tudo certo. Esse é o regime semiaberto, onde a pessoa vai ser presa por crimes de 4 a 8 anos, vai ficar no regime semiaberto. Ela posa no presídio e vai retornando gradativamente para viver a sociedade. E nos casos mais graves, com penas acima de 8 anos, sim, essas pessoas são retiradas da sociedade. Como um carro que está extremamente quebrado, que estourou o motor, ele vai sair, ele vai ter que ser recondicionado, vai ser a reeducação para voltar à sociedade. E isso é gradual. Só que o que está acontecendo? Nós estamos aqui com 3 agentes da SUSEP. É quase que 1/3 do efetivo do presídio hoje está aqui. Para 700 presos. Vejamos que são 3, a média deles lá são 11, 12 pessoas para cuidar de 700 presos. Vocês acham que está certo ter 12 pessoas para 700 presos? E não, nós vamos condenar aqui e botar lá para dentro de novo, porque é só mais um. Com que estrutura? Como é que essas pessoas vão voltar para a sociedade se nós não temos uma estrutura apta para isso? Ah, mas então nós temos que soltar todo mundo, nós temos que acabar com esse problema. Não. Mas o que eu quero dizer é que não são vocês que vão resolver esse problema. Porque vocês não estão aqui para dar uma resposta para a sociedade. Vocês estão aqui para julgar esse processo. E para julgar esse processo, vocês têm que ter certeza do que essa pessoa fez merece ir para lá. E eu trago com vocês a ausência de certeza. E por ausência de certeza, é que eu digo que no segundo quesito, que é da autoria, quando perguntado Alisson, na data do dia 16 de janeiro de 2022, atirou contra Jardel, proferindo as lesões, tentando matá-lo com essas lesões. Não. Por que não? A Alisson não tem provas que estava lá. Não tem. E por isso que nós pedimos que não. Então, quando se trabalha com a autoria e ali vocês votam não, o restante dos quesitos se encerra. Então, eu nem vou trabalhar com vocês para não confundi-los dos restantes. Eu não vou discutir a questão do perigo comum, do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Porque isso, eu entendo que vai confundir a cabeça de vocês. Que a tese é essa. Não, ele não estava lá e ele não pode ser condenado sem ter uma certeza e uma possibilidade de estar lá. Então, chegou-se no segundo quesito. Acolhendo o que eu trouxe para vocês, vocês votem não. Carlos Drummond de Andrade trouxe um trecho, um texto falando verdade. Numa sala, tinha a verdade e tinham 2 portas. E nessa porta podiam sentar 2 meias verdades. 2 metades só podiam passar por aquela porta. Então, certo dia resolveram derrubar aquelas portas. Eles entenderam que nós queríamos descobrir o que tinha lá dentro, como é que era lá dentro, qual é que era a verdade que estava lá dentro. Então, bateram até que derrubaram a porta. Quando eles entraram, eles olharam para a porta e viram que tinha 2 verdades. Lindas, grandes, reluzentes, eram 2 verdades. E aí eles tiveram que escolher.
qual era a mais bonita verdade. E cada um teve que escolher por seu capricho, por sua convicção, pelos seus sentimentos. E acabaram por não saber qual era a real verdade. Eu vou falar, eu passo para a doutora Maiara. Doutora, a gente vai fazer uma pausa, né? 5 minutinhos.